Então, vamos lá, né, pessoal? Mais uma vez, boa tarde a todos. Deixa eu... Acho que não foi que a tela ficou. Vou ver se eu coloco, como eu coloco aqui para a tela cheia. Deixa eu ver aqui só um momentinho, gente, que essa tela para... Agora todo mundo está vendo. Se você clicar então, lá na sua... Então, vamos lá. Obrigada. O assistente está assim. Meu assistente aqui. Então, vamos começar. Então, gente, nosso tema da nossa aula de hoje, seguindo o nosso, né, o padrões arquitetônicos dos animais. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, nós íamos, antes de começar a estudar grupo por grupo, precisamos entender como é que é a conformação do corpo dos animais, as subdivisões, a gente conseguir estudar esses animais com os termos devidos e entender essas repartições, porque nem sempre dá para estudar tudo de uma vez do animal, né? Então, para o aprendizado ser de uma forma mais didática, então se deram denominações do corpo desses animais, das subdivisões, né, que são esses padrões arquitetônicos do corpo animal, para se ter um melhor entendimento. Além disso, conhecer como é que são as sequências das divisões celulares de diferentes grupos animais, né, que nós já começamos a ver nas aulas passadas, né, que existe os animais acelomados, os pseudocelomados, que estão ali no meio termo do processo evolutivo, que a gente já falou sobre isso também, e os celomados, que já são aquela categoria de mais evoluída dentre essas características. E essas evoluções que eu falo aqui vão estar relacionadas a estratégias de vidas, benefícios para que esse ser vivo, esse animal, tenha melhor adaptabilidade, como, por exemplo, a conseguir se locomover mais agilmente, conseguir controlar melhor a sua temperatura corpórea, que isso, alguns grupos menos evoluídos, é um problema, né? Então, todas essas características adicionais, seguindo o processo evolutivo dos grupos, foram benefícios. No início do processo evolutivo dos animais, eles eram pequenos, com uma área corpórea pequena. Então, com o tempo, eles foram adquirindo capacidades corpóreas que permite que existam animais de grande porte, né? Como nós já conhecemos, como os mamíferos, por exemplo, que já controlam a temperatura do corpo. Então, comparado aos peixes, que já têm uma restrição quanto a isso, a temperatura dos peixes se igualam à temperatura do ambiente. Então, quando esse ambiente está com uma temperatura fora do conforto térmico desse animal, né, ele pode não conseguir sobreviver ou parar de se reproduzir, por exemplo, por aí vai. Então, é sobre isso que a gente vai estar
conhecendo e discutindo a partir da nossa aula de hoje, tá? Então, eu coloquei aqui os principais subdivisões do reino animal para análise dessas características, né? Então, os vertebrados, então temos os filos animais, então vamos ser divididos em 3 ramos, o ramo A, o ramo B e o ramo C. O ramo A, que é o mesozoa, que vão estar o filo mesozoa, que são os mesozoários, que vão estar a classe rombozoa e ortonectida. O ramo B, parazoa. Nesse início, eu sempre tenho que ficar aprovando o pessoal. Então, vamos lá. No ramo B, parazoa, que vão estar os esporíferos, as esponjas, por exemplo, os quinidários, né, os recifes de corais, né, vão estar nessa galerinha aí, né, filoplacozoa também. E o ramo C, eumetazoa, então todos os demais. Esses ramos vão estar diretamente relacionados aos padrões evolutivos desses grupos. Então, essas características que foram evoluindo ao longo do tempo. E dentro do ramo C, que é a galerinha dos mais evoluídos, digamos assim, vai ter o grado 1 e o grado 2. Né? O grado 1, os radiatas, e o grado 2, os bilatéria. Dentre os radiados vão estar os quinidária e os quitenófora. Até falei errado lá no parazoa. Parazoas são os poríferos. E os quinidárias, que vão estar o grupo dos quinidária, os recifes de corais, né? E quitenófora, que é uma classe de águas profundas, né? Vai estar na galerinha dos radiata conforme as suas partições, né? E os bilatérias, que podem ser divididos em 2 partes iguais, tá? Vão ser todos os demais filos. E na divisão A, vão ter também duas, a divisão A e a divisão B, que são os protostomia e o protostomia, que vai estar relacionado ao início do desenvolvimento do germinativo, né? do blastóporo. Né? Se vai formar primeiro a boca ou o ânus. Os protostômia, eles, no início da divisão celulares, na divisão celular, vai formar primeiro o ânus. O ânus não, perdão, a boca, os protostômia. E os deuterostômia vai ser o inverso, vai formar primeiro o ânus. Aí estão aí os grupos que na sua divisão embrionária corresponde a essas características de divisão, tá? Conforme estudos filogenéticos moleculares mais recentes, então se tem essas classificações relacionadas aos bilatérias, né? Então, sempre as pesquisas vão estar aí evoluindo, né? Quais são as melhores colocações que podem ser inseridos esses indivíduos conforme suas características, né? Então, na reclassificação dentre os bilaterais, então, no grado 2, teve umas diferenciações aí. Então, divisão A, protostoma, adiciona essas classes, né? Filos platelmintos, Demétria, rotífera, artrópoda, que está a galerinha dos insetos. Pode falar, Melissa. Professora, o que é grado? Grado são essas subdivisões. Então, o grado vai estar acima do filo,
né? Então, que a gente vai ver isso aos poucos, vocês vão entendendo. Então o grado o compartimento, digamos assim, grado é o compartimento onde vão estar as divisões, e dentro das divisões vão estar os filos. Dentro dos filos vão estar as classes, né? Então, tem essas subdivisões, um que está dentro da caixinha do outro, que é uma forma de tornar o aprendizado mais didático. E é importante vocês saberem que existem essas classificações, né? Aí são classificações taxonômicas, que a gente chama, né? Taxonômicas e filogenética, que essas subdivisões, né? Então, dentro do grado vão ter as divisões, e dentro das divisões vão estar os filos, dentro dos filos vão estar as classes, dentro das classes vão estar as ordens, dentro das ordens vão estar os gêneros, dentro dos gêneros vão estar a espécie. Por isso que mais na frente a gente vai ver que o nome de uma espécie é formado pelo gênero, mais o substantivo que a gente chama de epíteto específico, que é a característica, o nome dado àquela espécie. Então, para vocês entenderem melhor, né? A tilápia, né, que é um peixe, é um nome vulgar, a tilápia que alguns de vocês já devem ter comido, se não todos, né? O nome científico da tilápia é Oreochromis niloticus, né? Então, como é que é chamada esses nominhos que a gente dá aí? Então, o Oreochromis é o gênero Oreochromis. E nilóticos é o epíteto específico, que é um substantivo que vai estar relacionado ao local, ou ao local de origem desse que foi que venha identificar alguma característica desse animal. Que quem dá esse nome, esse segundo nome, é o pesquisador que descobriu, né? E essas características, essas subdivisões, a gente vai estar estudando a partir de agora, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Para muitos, se não todos, é novo, né? Então, por isso essa dúvida, o que é grado, o que é... Então, são essas repartições, né? Uma caixinha dentro da outra. Né? Então, já viram aquela característica, não, aquele presente, né? Tem gente que gosta de dar presente assim. O presente é um negocinho bem pequenininho, do tamanho de uma unha. Aí, quando vê, chega com aquela caixa enorme. A pessoa aí que dá meu presente é enorme. Aí vai abrindo uma caixinha dentro da outra, uma caixinha dentro da outra. E é de uma forma mais simples de dizer isso, né? É como se fosse repartições. Então, a gente parte do maior para o menor e vai afundando. Então, é um dentro do outro, tá? Então, o grado vai ser essa caixa maior, tá bom? Não sei se eu me fiz entender, Melissa. Entendi, professora. Massa. Então, quando tem o desenvolvimento do animal, então tem esses processos como um todo que ocorre, que a gente já viu nas nossas aulas, né? Como é que tudo aconteceu, da formação da primeira célula, com a junção de moléculas, né? Então, a gente já está naquele estágio que já foi feito, né? Então, a formação do gameta, né, para desenvolver um animal, então tem que ter a formação do gameta, que é a união do espermatozoide com o óvulo, que eles junto vai ter essa fecundação e vai formar o ovócito, né? Então, o espermatozoide é um gameta e o óvulo é um outro gameta, que vão se juntar e vai formar essa fusão, vai formar o ovócito, que vai ser
formar a formação dessa fecundação, vai haver a fecundação do ovo, né? Eu falei, o ovosto é ovo, tá, gente? Então, a partir do momento que há a fecundação, então vai iniciar todo um processo de subdivisões, que a gente chama de clivagem do ovo, né? A subdivisão do zigoto, partição desses determinantes em blastômeros. Aí depois vai vir a gastrulação, que formam-se os folhetos germinativos. E esses folhetos germinativos vai começar a ter essas divisões das realizações, né? Aqui vai formar o coração, aqui vai formar o intestino, aqui vai formar o cérebro. Então, aí já vai começando a formar essas repartições, que aí é o que a gente chama de folhetos germinativos, né? Aí, depois da gastrulação que já definiu quem vai ser o quê, bom, vai haver a organogênese, então, a formação dos órgãos propriamente ditos do corpo, a interação e a diferenciação celular. E, enfim, o crescimento, que é o aumento do tamanho dos órgãos e a chegada à fase adulta, tá? Esse pouco atrasado. E aí, essa organização também tem uma organização hierárquica da complexidade do corpo do animal, né? Então, tem os níveis de organização, o grado protoplasmático, que vai ser encontrado em organismos unicelulares, todas as funções vitais estão confinadas aos limites de uma única célula. As funções são realizadas por organelas especializadas no protoplasma. Então, o grado celular tissular, que vai a organização de células semelhantes em padrões definidos de camadas, que vai se tornar um tecido, como, por exemplo, dos poríferos e quinidários. Só que também tem outros grupos de porífera que são do grado celular, que tem a organização celular, é um agregado de células que vão ser diferenciadas funcionalmente, que a gente vai ver quando a gente estudar os poríferos, que a organização celular de 3 grupos específicos dos poríferos são diferentes quanto o fluxo, a corrente do fluxo que ocorre com a respiração do animal varia entre 3 grupos, tá? Que aí a gente vai ver mais à frente. O grado tissular organogênico, que é a agregação de tecidos em órgãos, que vai aumentando essa complexidade. Então, a gente está começando a falar da parte simples até o final de todas as nossas zoologias, nós vamos estudar do menos complexo até o mais complexo, que são os cordados, né? Até os cordados, os mamíferos, que têm várias especializações que os faz o que são. Então, do grado tissular organogênico, vão ter os platelmintas, a agregação de tecidos em órgão aumenta a complexidade, os órgãos são geralmente compostos por mais de um tipo de tecido, com uma função mais especializada. E o grado organogênico sistêmico, que vão estar a maioria dos demais filhos, que eles vão ter órgãos que trabalham juntamente, de uma forma sistêmica, para a execução de todas as funções, tá? Sejam elas de circulação, respiração, digestão, reprodução. Pode falar, Melissa. Ô, professora, esses grados que a senhora está falando aí, é durante o desenvolvimento ou é só especificando o que tem? Não entendi a sua pergunta, Melissa. Professora, Durante o que a senhora porque está é uma falando? espécie. Oi? Ela é só uma divisão. O que a senhora está falando agora é só uma divisão ou essas informações estão acontecendo de acordo com o desenvolvimento?
Então, é porque são especificações didáticas, né? Então, tem a especificação do grado com o desenvolvimento e tem também a especificação de grado relacionada às categorias taxonômicas. No caso aqui, que eu estou me referindo, que essas denominações, vai estar relacionada ao desenvolvimento do organismo como um todo, né? Então, eu sei que dá um nozinho na cabeça para entender essas subdivisões, né? Mas é importante eu passar para vocês essas informações para vocês saberem que existem essas denominações. Essas denominações é uma das partes que os alunos não gostam muito, realmente, porque dá um nó na cabeça, né? Como assim, o grado de estudos taxonômicos, o grado de celular. Então, essa é uma especificação didática para poder haver um melhor entendimento, né? Mas que vocês precisam entender que existem esses grados, esses grados para quando tiver lá na leitura, mais à frente das disciplinas, vocês entenderem do que se trata, né? Ter pelo menos uma noção, tá? Esse grado vai estar relacionado a isso, vocês entenderem, né? Quando falar lá, um grado organogênico sistêmico, então esse vai estar relacionado ao processo mais de desenvolvimento mais complexo do animal. O grado, o grado, o anterior que a gente falou, né? Qual foi? O grado relacionado aos taxonômicos. Então esse aqui vai ser relacionado aos grupos dos animais que comportam aquelas características específicas. Esse não tem nada a ver com digamos assim, entre aspas, não tem muito a ver com a parte desenvolvimento celular. Mas é importante vocês saberem que existem esses tipos de grado, digamos assim, que é daqueles grupos animais que detêm determinadas características. Então, eles são agrupados para haver uma forma melhor de serem estudados. Porque, imagine, se eles não fossem organizados de alguma maneira, né, como é que seria esse estudo? Então, eu coloquei aqui no final desses estudos, dessas subdivisões, né? A linha que eu vou explicar para vocês é a linha de subdivisões que o Linneu segue, né? Que identificou a maioria das espécies. Mas acho que foi... Agora não sei se me falou o nome. Acho que foi Aristóteles também fez. Se eu estiver falando... Eu vou pesquisar, se eu estiver falando besteira, depois eu corrijo para vocês. Mas outros pensadores, né, como Aristóteles, fizeram umas subdivisões, umas separações, conforme os grupos animais. Mas a mais aceita é essa que eu estou mostrando para vocês. Gente, só um momentinho aqui. Onde é que eu parei? Então, é isso. Né? Basicamente isso. Se ficar complicado para vocês entenderem, eu vejo uma outra forma de vocês, eu vejo algum material para... Vamos lá, vamos seguindo. Se ficar complicado, eu vejo outros materiais para tentar explicar de uma forma melhor, tá? Então, essa complexidade e tamanho do corpo que os animais têm, então vai estar relacionada
também só é não... Oxe, só é não ter prova. Esse povo. Então, o tamanho do corpo vai estar relacionado à complexidade, porque quando a gente fala com o tempo evolutivo, características adicionais foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo para os animais. E o tamanho do corpo era um impasse. Não é? Então, como é que ia haver a conexão e a absorção dos nutrientes nesse corpo de porte maior? Né? Então, quando a gente vai estudar os animais, a gente vai verificar que aqueles bichinhos de tamanho menor, eles requerem uma quantidade de oxigênio maior comparado a uma em porcentagem de tamanho do corpo, tá, gente? Comparado a um animal de porte maior, um cavalo. Então, a necessidade de oxigenação do corpo de um animal de grande porte é comparativamente, em porcentagem, tá, gente? Menor a necessidade de digamos assim, de uma baratinha ou de um ratinho, tá? E isso foi sendo adquirido, essas especializações, ao longo do tempo evolutivo dos grupos animais. Então, a área de superfície de um animal maior pode ser inadequada para a respiração de células que estejam localizadas mais profundamente de seu corpo. E isso foi, nos grupos mais avançados, evolutivamente, foi sendo resolvido. Né? E quais foram essas soluções? Então, dobrar ou invaginar a superfície do corpo para aumentar a área de superfície, achatar o corpo em fita de tal forma que nenhum espaço ficasse distante da superfície, e isso permitiu que o animal ele se tornasse maior, né, incrementasse o seu tamanho e, consequentemente, a sua complexidade interna. Precisava dar uma mexida aí para suportar. Então, a irrigação, a distribuição dos nutrientes, os sistemas de transporte desses nutrientes precisavam ser mais especializados, a distribuição dos gases e evacuação, os dejetos entre as células no meio externo. Então, precisava ter especializações, e foi isso que foi ocorrendo ao longo do tempo. E aí a gente olha aqui esse gráfico que nos demonstra isso, né? Que o tamanho maior protege o animal de problemas contra flutuações ambientais. Então, ali, quanto maior o... Flutuações ambientais. Flutuação. Então, estamos em Alagoas, a gente está vendo que a temperatura está mudando bastante, né? Então, são flutuações de temperatura, ou então que são as flutuações térmicas, ou flutuações salinas, quando no ambiente aquático, e isso para os seres vivos é um problema, né? Porque existe cada ser vivo o seu limiar de conforto, que a gente chama de plasticidade, né? E tem aqueles seres vivos que são, a gente chama de estrategistas, que têm essa maior plasticidade, né, como as baratas, as moscas. Então, eles conseguem sobreviver em locais que tenha flutuações térmicas, flutuações salinas, conseguem sobreviver melhor nesses ambientes, conseguem se adaptar, porque eles têm uma alta
amplitude dessas características de suporte. E as espécies listas, digamos assim, que a gente chama, não tem uma ampla capacidade de resistência a essas flutuações. Tá? E é basicamente isso daí, dessas flutuações ambientais. Então, voltando aqui nesse gráfico, né, que eu falei para vocês das necessidades de oxigênio por mililitro, né? Então, observe aí no gráfico, né, o rato branco está lá em cima, então ele tem uma necessidade maior de oxigênio por mililitro na sua circulação, comparado. Então, quanto maior o tamanho, quanto maior. Eu estou apontando para a minha tela, esquecendo que vocês não estão vendo. Então, quanto maior o tamanho corpóreo do animal, menor vai ser a necessidade de oxigênio por mililitro na sua circulação sanguínea. Então, temos aqui os humanos. Nós temos uma menor necessidade. Então, quanto maior o peso do animal, menor vai ser a necessidade de oxigênio por mililitro. Então, está aqui, o cavalo, por exemplo. O cavalo que está aqui na faixa de quase uma tonelada, né? Então, o tamanho corpóreo dele, então, ele tem especializações corpóreas que o permite ter uma maior eficiência energética e metabólica no seu organismo, desde a distribuição de oxigênio até a distribuição de nutrientes no seu corpo. Tá? Então, e isso também vai estar relacionado à necessidade maior de oxigenação com o filhotinho, o bebê, comparado aos seres humanos, né? Ele tem mais líquido no seu corpo, ele tem uma maior necessidade de oxigênio. Por quê? Vem aquela questão do menor tamanho corpóreo. Então, quanto maior o tamanho corpóreo, maior ou menor a necessidade de oxigênio por mililitro no sangue. Então, prover uma proteção maior contra a predação também e propicia táticas ofensivas desses animais. Então, quanto maior o porte, maior essas especialidades e táticas de proteção contra predação, além dessa melhor eficiência metabólica e energética. Aí aqui, mais um exemplo desse tamanho, da evolução do tamanho corpóreo, aqui, deixa eu baixar aqui. Então, da origem da Terra, que eram só pequenos animais unicelulares, né? Os protozoários, as bactérias, né? Então, vem as cianobactérias, então, bilhões de anos atrás, o primeiro eucarioto, aqui, tá, gente? Se vocês se perderem. Trilobita, e aí vem o maior tamanho corpóreo e as melhores especializações, né? Então, colocou aqui como exemplo dinossauros, a baleia. E aí, como a gente está falando de especialização, então vamos conhecer os tecidos, né? Então, são grupos de células semelhantes, especializados para cada tipo de desempenho daquela parte do corpo. Então, cada tecido vai ter uma função específica e esses tecidos vão formar os órgãos. Então, vai formar o coração, vai formar o rim. E todos eles vão ser gerados de um único tipo de célula, que são as células totipotentes. Essas células totipotentes, elas têm capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula daquele DNA, daquela espécie específica. Tá? Então, essas células formam esses tecidos e os tecidos vão formar os órgãos. Então, o tecido é um grupo de células semelhantes,
especializados para o desempenho de uma função comum. Então, todas as células de um metazoário tomam parte da formação dos tecidos, né, no caso do grupo dos metazoários. Então, durante o desenvolvimento embrionário, do embrião, tá, esses folhetos germinativos vão se tornando diferenciados em 4 tipos específicos de tecidos, conforme as exigências de vida do animal. Então, são eles o epitelial, o conjuntivo, o tecido muscular e nervoso. Então, pare e pense comigo. Então, onde seria mais adequado o tecido muscular, né? Qual é a maior necessidade do corpo? Então, o tecido muscular, né, vai precisar em todas as partes do corpo que precisa ter movimentação. Por exemplo, o tecido epitelial, que é que forma o maior tecido do nosso corpo, que é a pele, né? O tecido nervoso vai estar em quais partes do corpo? Então, aqui com um exemplo de um anfíbio, né? Então, o tecido epitelial, que também se diferencia, tá? O tecido epitelial estratificado na epiderme, que vocês vão ver em outra disciplina, estudar melhor esses tipos de tecidos, tá? Então, o tecido estratificado na epiderme, então, observem aí como é esse tecido epitelial estratificado. Aí, o tecido... Todos esses tecidos eram uma célula totipotente que se especializou na necessidade desse corpo do animal. O tecido nervoso vai estar onde? No encéfalo. O tecido sanguíneo vai estar lá na circulação sanguínea, no sistema vascular. O tecido conjuntivo, né, vai ter o aureolar da derme, tá, que é uma camada que está abaixo da epiderme. O tecido reprodutivo vai estar onde? Nos testículos, caso aqui que é o macho, tá? Então, o tecido reprodutivo já é diferenciado, que precisa formar o gameta, tá? Então, seria nos testículos ou as gônadas, se fosse feminino, a fêmea, né? O tecido músculo-esquelético em músculos voluntários, porque esse tecido muscular esquelético precisa ter flexibilidade, ter energia. Então, nada mais por ser na região da perna, porque o sapo ele precisa saltar. O tecido do músculo liso na parede intestinal, porque são os movimentos involuntários que são realizados no processo de digestão. O tecido músculo cardíaco no coração, que precisa ter um tecido de resistência, porque ele realiza movimento voluntário e ininterrupto. O tecido colunar revestindo o estômago. Então, observem que tem todas essas diferenciações entre os tecidos e conforme o órgão especialista. Aí agora, né, que a gente já falou um pouco sobre os tipos de tecidos, eles se especializam conforme a parte do corpo, vamos agora repartir o corpo desses animais, né, que é a simetria dos animais. Então, a simetria, ela se refere às proporções equilibradas ou correspondentes, então faz essas divisõezinhas dos animais, em tamanho e forma de partes iguais, né, que são esses lados opostos de um plano mediano. Então, se coloca um plano
transversal, longitudinal, diagonal, dorsal, ventral. E tem aqueles seres vivos que não tem como fazer isso, que são os assimétricos. Então, quando não houver plano pelo qual o animal pode ser subdividido de forma igual. Alguns grupos de poríferos são assim. A simetria esférica, então, qualquer plano que passa através do centro do organismo, que divide seu corpo em metades equivalentes e especulares, que eles se espelham, né? E ocorrem formas unicelulares, formas esféricas, e são adequadas para flutuar e rolar, né? Então, uma esfera. Então, a simetria radial. Você quer água? Sim, quero água. Então, se aplica às formas que pode ser dividida em metades semelhantes por mais de 2 planos, né, que formam esses raios, né, que a gente vai ver essa figura mais à frente. Formam esses semelhantes planos que vão passar pelo eixo longitudinal do organismo, né? E ocorrem esponjas, hidras, águas-vivas e ouriços do mar. E a simetria birradial, que são 2 planos que passam através do eixo longitudinal. É horrível, né, gente? Vocês devem estar com a cabecinha toda enrolada. Mas a gente vai lá. As figurinhas para vocês tentarem entender com coresinhas. E o bilateral, que se aplica aos animais que pode se dividir em 2 porções especulares. Quando falo especulares, é espelhado, gente. Tem um celular, quando vocês tiram uma foto, tá assim de um jeito, aí quando você vê aquele anel estava na outra mão, aí aparece como se fosse da outra mão, é porque está espelhado aí. São duas imagens que se sobrepõem, né, ao longo do plano sagital, que foi subdividido. Então, vamos lá, né? Então, temos aqui esse carinha, né, com o seu plano de subdivisões aí, tá? O plano sagital, que a gente denomina aqui, ó, em rosinha. Vocês estão vendo rosinha? Acho que estão, né? O plano corporal e o plano transversal. Aí tem outras repartições e denominações aí que a gente fala, tá? O plano frontal, que vai do dorsal, que é atrás, né? O plano frontal é o dorsal, que é as costas, até o ventral, tá? Quando tem esse que vai das costas, dorso é as costas, e ventral é a parte da frente do peito. O plano sagital é quando você vai se referir, né, do lado direito para o esquerdo do corpo do animal, tá? O plano transversal é quando você faz um corte aqui, ó, em verde, ó. Você está vendo que esse plano corta da barriga para cima e da região fica para baixo, né? Então, esse corte, então, quando vai cortar um animal, deixa eu ver, não tem. Só se eu tivesse uma coisinha aqui para cortar. Não tem. Mas vamos lá. Se vocês não entenderem, a gente vai dando uns jeitos. Tá? Então, o plano transversal, então, pode ser do dorso ventral, né, do dorso, que é das costas para o peito, o dorso ventral, que vai para cima, né? Dorso,
as costas, ventral, que cortou essa parte aqui, transversal, que a transversal vai ser um corte assim horizontal, tá? Então, dorso ventral, que vai ser essa parte de cima, que cortou, torou no meio, de forma horizontal. Então, direita, plano transversal, direita, esquerda, quando vai se referir desse corte, que o corte foi feito do lado direito para o esquerdo. E anterior, posterior, você está se referindo desse corte transversal que foi feito da barriga para baixo, digamos assim. Foi feito o corte transversal e que foi da barriguinha para baixo. Aqui, ó. Anterior, posterior, né? Que fez esse cortezinho aqui, só que se refere à parte de trás, né? Que começou de trás esse corte aqui do ser vivo. Aí, quando a gente fala de invertebrados, né, quando está estudando os vertebrados, a gente vai chamar peitoral, que é a região dos membros anteriores, o tórax, e pélvico, a região do quadril, que são os membros posteriores. Então, os vertebrados. Então, tem a região do tórax, os membros peitoral, né? E os membros posteriores, que são essa região aqui do quadril. Aí vamos lá para os exemplos, né? Então, aqui, um porífero que ele é assimétrico, então olhe bem para a imagem, não tem como a gente dividir em partes iguais. Tá? E, ai meu pai, errei aqui. Baixei demais. Então, aqui um quitenóforo, que é uma simetria birradial, que você consegue cortá-los em vários raios iguais, né? Então, aqui é o polo aboral, e o polo oral do animal. Então, fez esses planos de corte e percebe-se que dá para cortar várias vezes e ficar em partes iguais. Então, essa é ele tem uma simetria birradial. Aí, esse protozoário aqui é uma simetria esférica, tá? Que pode ser uma bola, digamos assim, né? Uma esfera, é toda redonda, que ele pode bolar. E a simetria radial, como, por exemplo, um equinodermo, uma estrela do mar. Pode fazer os raios aí, né, conforme a parte do corpo do animal. Então, o equinodermo, tipo, por exemplo, a estrela do mar, tem a simetria radial. Aí, outro exemplo de simetria radial, inquinidária. Tá, gente? Então, destacando aí para vocês entenderem a parte oral, a boca, o plano radial, tá? Que consegue fazer essas subdivisões. Está apagadinha essa imagem. E aqui de simetria bilateral. Nós, seres humanos, somos simetria bilateral também, tá? E por que saber de tudo isso? Como, por exemplo, aqui no peixe. Nós temos a parte do peixe aqui, as suas seções, né? A seção dorsal, que é essa parte aqui de cima. Então, por isso que se chama nadadeira dorsal, né? Que fica no dorso, tá? E a extremidade anterior ao corpo, que vai estar a boca, tudo. E quando se vai se referir nos olhos, na parte anterior do corpo, e aí logo se entende que é a região da cabeça, por exemplo.
a região ventral, né? Por isso que se chama nadadeira ventral. Nadadeira caudal, porque aqui é a região da cauda, né? Que é a extremidade posterior do corpo do animal. Então, vamos lá para os cortes. O corte transversal, que é essa linha aqui, tá? Essa linha aqui. Corte Eita, perdão, gente. Corte transversal é essa daqui. Tá? E a longitudinal é essa daqui. Para vocês conseguirem fixar bem isso na cabeça, vocês precisam ficar pegando vários seres vivos e fazendo esses cortes, né? Vocês podem ficar no papel e fazendo esses cortes, por exemplo, não vai ficar cortando bicho por aí sem necessidade. Pode pegar uma muriçoca e sair cortando aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, e vai tentando associar o que é dorsal, o que é ventral, o que é exterior, extremidade posterior. Isso só vai entrar na cabecinha de vocês se vocês ficarem fazendo esse exercício, ou no papel, ou pegando uns bichinhos em casa e fazendo esses cortes, e dando as denominações. Aí aqui deixa eu reduzir aqui, que está muito grande. Pronto, aqui, ó. Aí tem a região dorsal aqui em destaque, ó. O eixo longitudinal. Aqui, ó, a seção transversal. É um corte transversal. Esse corte está destacado aqui, mas esse mesmo corte transversal poderia ser feito aqui. Tá? Aí, se quisesse destacar o corte transversal na região posterior do corpo, aqui. Corte transversal na região posterior do corpo, por exemplo, tá, gente? Então, aqui, ó, o plano frontal do corpo, corte transversal no plano frontal do corpo, na parte anterior do corpo. E essas denominações aqui se dá, né? Então, quando vocês estiverem mais à frente, lendo os materiais da nossa disciplina, pode ser que vocês se deparem com essas descrições. E para vocês não se enrolarem, mas qual é a parte do corpo mesmo? Então, é importante vocês conhecerem, tá? Para não dar um nó na cabeça na hora de entender o conteúdo lá na frente. Tá? Então, aqui com simetria radial, que é um quinidário, tá? Ai, meu pai. Aqui um outro exemplo, mais coloridinho, que é a parte ventral, parte dorsal do corpo, um corte transversal. Então, observe esse quadrinho aqui. Vocês têm que brincar, ficar olhando essas figuras e tentar dividindo todo mundo, para ver qual é o tipo de simetria desse animal, ou se ele é assimétrico, tá? Então, a posterior do corpo, anterior, tá? Deu para entender? Mas para entrar na cabeça de vocês, só vocês brincando no papelzinho e fazendo treino mesmo, tá? Ou pegar um bichinho que vocês encontrem aí em casa, ficar olhando ele, tentando fazer a divisão do corpinho do animal e sair denominando. Só vai assim, tá? Praticando.
E aí a gente vem agora falar acerca das cavidades do corpo. E as cavidades do corpo é algo muito importante para vocês entenderem acerca do processo evolutivo dos animais. E a presença do é uma característica avançada evolutivamente, porque vai proporcionar para esse animal que, na formação embrionária do seu corpo, seu desenvolvimento, ele tenha maior flexibilidade, maior capacidade especialista no seu corpo de distribuição de nutrientes, capacidade de oxigenação, capacidade de adaptabilidade, capacidade de fuga, né, contra predadores, e por aí vai. Então, o celoma, o que é o celoma? É um espaço que é preenchido por fluido que circunda o intestino. Então, provê um arranjo de tubo dentro de tubo, e esse tubo dentro de tubo vai permitir uma maior flexibilidade na cavidade do corpo desse animal. Então, os primeiros grupos que a gente vai estudar, eles ainda não possuem o celoma, eles são os acelomados. E eles não têm, por isso que existe mistura de sangue, por isso que os animais, a capacidade de locomoção, né? Porque vai estar relacionada à presença do celoma. Então, o celoma, ele provê espaço para os órgãos viscerais e permite um maior tamanho e complexidade, expondo células à superfície de troca. Tá? Então, o celoma, preenchido por um fluido, que é um tipo que forma um esqueleto hidrostático, nessas formas, desses tecidos, tá? Que circundam o intestino, e que vai ajudar na movimentação do corpo desse animal, para ele fazer escavações, por exemplo, né? Que ocorre com os vermes. E tem também os bilatérias acelomados, que eles não têm o celoma. Como exemplo, os platelmintos ou platelmintes. Platelmintes é chamado vulgarmente, tá? Os bilatéria pseudocelomados, que são os nematódeos, que são vermes, né? Que eles têm falso celoma, por isso que o nome é pseudocelomados, mas não é celomado ainda. Quem vai ter esse celoma vão ser os eucelomados, que são os demais grupos animais, que nós vamos ver como é que é essa divisão aí desses planos. Então, os planos corpóreos dos acelomados, pseudocelomados e eucelomados. Então, esse primeiro aqui é um acelomado. Então, observe aqui que é preenchido por parênquima, mesoderma, tá? O órgão mesodérmico aqui, então, observe como é diferente. Né? Então, depois, com o intestino, né, endoderma, aqui, ó. Então, quando vai para os grupos mais avançados, então, já começa a melhorar aqui no pseudoceloma, que esse há um fluido de preenchimento. Então, esses animais pseudocelomados já conseguem ter uma maior flexibilidade, né? Mas ainda não é um celoma verdadeiro. Quando a gente vai encontrar um celomado de verdade, que é o eucelomado, então vai ter a presença desse mesentério, né, que vai haver essa divisão, então, aqui. E esse mesentério, ele é uma dobra dupla do peritônio, que reveste a cavidade abdominal, que vai unir o intestino com a parede do abdômen e permite que ele se mantenha no lugar,
né? Então, não vai ficar lá sambando igual doido, tá? Então, isso já proporciona características de aperfeiçoamento no intestino desse ser vivo, a presença desse mesentério aqui, e mais o preenchimento desse fluido celomático, tá? Então, com isso, né, o animal ele consegue ter maior flexibilidade, maior especialização, tá? E tem também aqui os tipos de animais eucelomados, que são os os tipos de celoma, né? Dos grupos eucelomados. Então, tem o esquizoceloma, pteroceloma. O esquizoceloma, observe aqui como são a forma de preenchimento dessas células mesentéricas até a sua conformação da divisão do mesenderma, no intestino, né? Até o celoma em desenvolvimento. E o enterocelomado, esses aqui que eu estou mostrando dessa figura são só eucelomados, tá, gente? Só que tem 2 tipos, eu estou explicando para vocês isso. Então, os enterocelomados, né, na divisão da blastocele, que é a blastocele, tá, gente? Então, a blastocele tem esse início do mesoderma, nessa região aqui, tá? A divisão do blastóporo. Aqui, essa região aqui é o arquêntero, que é o intestino embrionário. Então, as células do mesoderma têm essa separação aqui, nesse momento, na blastocele, formando essas bolsas, e a formação do celoma, né, o processo de formação do celoma aqui também. É a blastocele que se diferencia até chegar à formação do órgão com esse preenchimento do celoma, a formação do celoma, né? A metameria, sabendo já da presença desse celoma e a importância desse celoma, porque forma esse esqueleto hidrostático que, consequentemente, facilita o deslocamento do animal. E também tem outras características que melhoram essas especializações, que é a segmentação, que é mais um incremento adaptativo dos grupos evolutivos, né? Que é a metameria, que é a separação em metâmeros ao longo do corpo, né? Ao longo do eixo longitudinal do corpo. Então, cada segmento é chamado de metâmero, né? Cada segmento é chamado de metômero ou ossomito. E essa segmentação ou metameria é encontrado em 3 grupos: os anélida, que são os anelídeos, os artrópodas, os anélida, que são, para vocês se familiarizarem agora, as minhocas, né? Que tem essa segmentação, os artrópodas, que são do grupo dos insetos, aracnídeos, tá? E os cordata, que são os cordados, que dentro deles estão os vertebrados, tá? Então, somente eles têm essa adicional de especialização evolutiva. E como é que é? Vamos lá, nos anelida tem esses segmentos, são segmentos iguais, né? Esse daqui é um segmento diferenciado, porque é onde está o aparato reprodutivo do animal, tá? E os demais metâmeros são, digamos assim, iguais, né? Aí, quando a gente vem para os artrópoda,
eles são segmentados, só que esses segmentos não são diferenciados conforme a parte do corpo. Aqui na região entre a região abdominal e o encefalotórax dele, são diferentes esses segmentos, mas aqui são segmentos, tá? E nos cordatas, esses metâmeros que nos anélides e artrópodos são visualizados externamente, porque tem a quitina, que é um tipo de proteína rígida, nos cordatas, esses segmentos eles se dão nos músculos, nas subdivisões dos músculos, e que são vistos só internamente. Tem que tirar a pele para poder visualizar esses músculos. Então, quando vocês vão tratar um peixe, tirar o filé do peixe, então você tira a pele, você vai ver esses segmentos, que são os músculos. Nós também temos, se vocês forem estudar a anatomia do corpo humano, vocês vão ver que os nossos músculos, eles são segmentados também. E aqui, né, é o desenvolvimento do embrionário, né, os germinativos, né? Então, que o desenvolvimento do blastóporo, né? Então, tem a fecundação, que a gente viu lá no início da aula. Então, depois que ocorre a fecundação, tem as divisões celulares. E nesse processo de divisões celulares, tem uma galerinha que, nessa divisão, primeiramente, desenvolve a boca, nessa divisão, e outra galerinha que, primeiramente, desenvolve o ânus. Que são eles, o protostômio, que desenvolve primeiro a boca, né? O blastóporo origina a boca, e o ânus forma-se secundariamente no futuro, tá? Dessas divisões. Então, e os deuterostômios, né, que são os mais evoluídos entre as características, nós, seres humanos, os cordatos são deuterostômios. Na divisão germinativa, né, das células, o blastóporo vai originar primeiramente o ânus, que é o intestino. Tá? E a boca é que se origina posteriormente de forma secundária. Diferentemente, também ocorre o processo de clivagem. Nos protostômios, a clivagem se dá de forma espiral, e nos deuterostômios, a clivagem ocorre de forma radial. Aí vem também os restantes do processo de formação da blastocele, na divisão dessas células. Então, o tubo digestivo do protostômio, com tipo de celoma esquizocélico, que a gente viu lá, e aqui do enterocélico. O enterocélico forma essa bolsa do trato digestivo, tá? E no protostômio, o embrião se forma em mosaico, desenvolvimento suspenso, e o embrião regulativo nos deuterostômios, que são as 4 células e a incisão de um blastômero. Então, formam aqui 2 larvas normais. E aqui é mais para vocês verem, acho que começa daqui. O organismo de celular ancestral, que ele era unicelular, depois, havendo esse processo de evolução, ocorreu aqui uma cladogênese, que a gente chama disso, que houve esse momento ao longo do tempo evolutivo que esses organismos evoluíram, então, agregado de células, eumetazoários, até vir aqui,
Nos eumetazoários surgiu os organismos com simetria bilateral e radial. Então, vem aqui, ó, o simetria bilateral, plano corpóreo acelomado, tubo dentro do tubo, que são já os celomados, que o plano corpóreo eucelomado, que vem do tubo dentro de tubo, e o plano corpóreo pseudocelomado, que a gente viu há pouco. Do plano eucelomado, que são os evoluídos, né? Entre as características, então, o plano corpóreo enterocelomado e esquizocelomado, que a gente viu aí. E aí, né, foi havendo processo evolutivo, diferenciando, surgindo características, especializações, até a gente ver aqui esses exemplos, né, de simetria radial secundária e corpo segmentado, esqueleto com apêndices articulados, como os artrópodes. Mas eu acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vou enviar fazer uns exercícios de revisão para vocês responderem aí no Classroom. Alguém tem alguma dúvida?